O Homem das Neves vive no Monte Everest, que, como vocês sabem, é a montanha mais alta do mundo, com altitude de 8.848 metros e pressão atmosférica de 0,03 atm. Por que, então, o Homem das Neves precisa ter o dente do siso para viver no Monte Everest? Para responder essa pergunta, vamos viajar até o Brasil, mais precisamente São Paulo e Rio de Janeiro. Vocês sabiam que quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica sobre nós? A pressão atmosférica nada mais é do que uma medida do tanto de ar que está acima de nós. O Rio de Janeiro encontra-se ao nível do mar. Já que São Paulo está a 860 metros acima, sua pressão atmosférica é menor. Quando fervemos 1 litro de água na cidade do Rio de Janeiro, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Se você fizer a mesma coisa na cidade de São Paulo, a água entrará em ebulição a uma temperatura abaixo de 100 graus Celsius, aproximadamente 96 graus Celsius. Conforme a equação de Antoine, que vocês estão vendo na tela, podemos observar que quanto maior a temperatura de ebulição, maior a pressão sobre o líquido. Sendo assim, uma diminuição da pressão ambiente acarreta em um abaixamento da temperatura de ebulição, pois uma substância simples só entra em ebulição quando sua pressão de vapor atinge a pressão atmosférica. Isso explica por que em locais acima do nível do mar, onde a pressão atmosférica é menor do que 1 atm, a água entrará em ebulição a temperaturas inferiores a 100 graus Celsius. Logo, é possível concluir duas coisas. Primeiro, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Segundo, em maiores altitudes, uma menor quantidade de energia é requerida para que a pressão de vapor da água se iguale à pressão atmosférica, fazendo com que ela entre em ebulição a temperaturas mais baixas. Então, cozinhar no alto do Monte Everest, sem panela de pressão, é praticamente impossível para alguns alimentos. Isso porque lá a água entra em ebulição a 72 graus Celsius. Sendo assim, a água evapora rapidamente, não tendo tempo suficiente para cozinhar o alimento. Por isso, o ideal seria utilizar uma panela de pressão, que provoca o aumento da pressão sobre o líquido e, consequentemente, o aumento de sua temperatura de ebulição, precisando-se então de menos tempo para cozinhar o alimento. Como o Homem das Neves não tem uma panela de pressão, ele tem que comer a carne crua. Por isso, ele precisa do dente do siso para triturar melhor seus alimentos. Para saber mais, acesse o nosso site www.pet.dec.ufscar.br. Muito obrigado e até a próxima!